Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Passando para refletir sobre a palavra do nosso Deus em dias em que nós estamos enfrentando a pandemia do Covid-19, mas ao mesmo tempo também é um tempo de reflexão, tempo de pensarmos no que Deus está nos chamando a viver e a fazer, ou até mesmo refletir naquilo que não devemos viver ou fazer. Eu quero convidá-lo a pensar no texto de João, capítulo 4, do verso 20 ao verso 24, onde Jesus ele vive a experiência com a mulher samaritana e naquela experiência nasce ali um discorrer sobre a ideia da adoração. Já que nós estamos no momento em que nós estamos impossibilitados de nos reunir nos nossos templos para celebrarmos a Deus em cultos coletivos, nós estamos por decreto e por bom senso, estamos impossibilitados de nos reunirmos em nossos templos. Essa palavra é uma palavra adequada e que nos convida a pensar no aspecto da adoração. E eu queria ler o texto, a partir do verso 20 do capítulo 4 de João, onde o texto nos diz: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Primeiro, nesse contexto do Covid-19 e dessas impossibilidades como igreja em que nós estamos vivendo, não só a igreja, mas toda a sociedade, empresas pararam, rodoviárias fechadas, aeroportos, toda a sociedade ela enfrenta um momento e passa por uma experiência provavelmente nova, como dizem alguns que viveram o período da Segunda Guerra Mundial. Nunca, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, aí, não houve outro momento no mundo, na experiência global, comparado a este momento em que nós estamos vivendo. Mas Deus ele está nos chamando a atenção da igreja, chamando a atenção do mundo. Deus está nos chamando a atenção para o que Ele está fazendo e fará, não só na igreja, com a igreja e também no mundo todo. Mas eu gostaria de falar de alguns aspectos da palavra do nosso Deus referente à adoração. Primeiro, quando se fala de limitação e nós estamos limitados, primeiro por decretos, depois por bom senso, nós compreendemos que é o momento onde nós, por uma questão preventiva, não devemos nos reunir, formar aglomerações, porque a igreja ela deve ser responsável e a nossa fé é uma fé responsável. A nossa fé está relacionada a Deus e na relação também com o outro, com o nosso próximo. Então, o primeiro aspecto que eu encontro nesse texto, quando Jesus está dialogando com a mulher samaritana, é o aspecto geográfico. Na cabeça da mulher samaritana, a adoração acontecia a partir do aspecto geográfico. Ou acontecia em Samaria, ou acontecia em Jerusalém no templo, ou no monte ou no templo. Esses eram os lugares onde a adoração acontecia. E esse aspecto geográfico também, ele às vezes está em nós. Nesse momento, muitos têm pensado que pelo fato de nós estarmos impossibilitados de estarmos nos nossos templos, cultuando nas quartas, quinta, domingo, dependendo da realidade de cada comunidade, pelo fato de nós não estarmos nos reunindo, nós não temos o espaço da adoração. Então esse é um pensamento geográfico, é um pensamento
localizado. A nossa experiência não é uma experiência geográfica. A nossa experiência, ela perpassa, ela ultrapassa a ideia da localidade de Samaria, de Jerusalém. O segundo aspecto é que a adoração ela não está relacionada à tradição somente. Ainda que a tradição é importante, faz parte, e a adoração também está atrelada, relacionada à tradição de um povo, de uma religião, né? E nesse sentido, né, a religião de Samaria ou dos judeus em Jerusalém, mas o texto, Jesus, ele tenta mostrar para aquela mulher que a adoração não está relacionada à tradição. O terceiro aspecto é que a adoração é por conhecer a Deus. Jesus, no verso 22, diz: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Algumas traduções dizem: nós adoramos o que conhecemos. Então, a adoração ela está relacionada ao conhecer a Deus. E quando você conhece a Deus, você adora a Deus aonde você estiver, com quem você estiver, fazendo o que você estiver fazendo. E nesse momento de impossibilidade de estarmos nos nossos templos cultuando coletivamente, a palavra de Deus nos diz que nós podemos e devemos adorar a Deus em nossos lares. Atos capítulo 5, verso 42, o texto nos diz que os discípulos, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, eles de casa em casa e no templo todos os dias, eles não cessavam de ensinar a respeito de Jesus Cristo. Então, além do templo, eles estavam de casa em casa. Como agora nós estamos impossibilitados de estar nos nossos templos, nós somos convidados em nossas casas, não somente no templo, mas agora, especificamente, nós somos convidados somente em casa, adorar ao Senhor, em família, ou sozinho, se você mora só, mas você é convidado a adorar ao Senhor em sua casa. Porque a adoração ela não está relacionada ao aspecto geográfico, ao aspecto tradicional somente, mas a adoração está relacionada ao conhecer a Deus, e ao conhecer a Deus através da experiência com o Cristo de Deus. Por isso Jesus diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não se limite na adoração. Não espere o momento que é passageiro retornar à normalidade. Adore a Deus na sua casa, na sua experiência com Ele. Se você conhece a Deus, se a sua experiência com Deus é através de Jesus Cristo de Nazaré, o teu Salvador, não se limite ao momento em que nós estamos vivendo. Adore a Deus na sua experiência com Ele através de Cristo Jesus. Não espere a normalidade retornar. Não espere o Covid-19 passar para você voltar a adorar a Deus. Adore ao Senhor em seu ambiente, em sua casa. Adore em espírito e em verdade. E como orientação, fique em casa. Não vá para o templo. Não tente aglomerar com pessoas. Guarde-se, proteja-se e proteja a outros. Lembrando que a nossa fé é responsável. A nossa adoração também deve ser. Deus nos abençoe em Cristo Jesus e guarde as nossas vidas. Lembrando que esse momento vai passar e é um momento de chamada de Deus para nós, igreja, e para toda a humanidade, refletirmos sobre a importância da nossa vida com Ele e a importância da nossa missão designada por Ele. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe.